Paz do Senhor, irmãos e amigos do nosso podcast De Olho na Fé. Estamos aqui hoje, mais uma vez, com uma convidada especial, uma levita, Deiva Menezes. Paz do Senhor, Deiva. Paz do Senhor. Ela é da igreja Aliança Church. E antes de começarmos aqui, vamos ler um versículo bíblico para edificar o seu coração nesse dia? Está no Salmo 125, que fala assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu desejo para você hoje o dia que você seja esse monte nas mãos do Senhor. Confie nele, porque a sua fé não será abalada. Paz do Senhor, Deiva. Paz do Senhor. Eu gostaria de conversar com você e você me contasse um pouquinho da tua experiência como levita, o que foi que te moveu, algo que te moveu assim, que você diz assim, isso é um testemunho que eu preciso contar para as pessoas. É algo que me moveu, como a gente tinha conversado antes, né, aos 16 anos, né, eu tinha um desejo muito grande de adorar a Deus. Eu via as pessoas cantando e eu queria louvar o Senhor, né? E eu lembro que a minha primeira experiência com Deus foi quando eu tive a resposta em um culto, né? Realmente foi um mover do sobrenatural e Deus falou através de uma pessoa e disse assim: eu vou conceder o desejo do teu coração. E ali o Senhor moveu realmente e hoje eu tenho 44 anos e louvo para o Senhor até hoje. E quando você está louvando, o que é que você sente? O que é que você sente assim, transformar? O que chega para as pessoas? Sempre é o temor, né? Quando a gente sobe no altar, eu sempre falo que primeiro abaixo de tudo é o temor, mas sempre quando eu começo a adorar a Deus é como se fosse um fogo que me consome, né? A transmitir aquilo que Deus quer falar com as pessoas. Porque eu entendo que o louvor, ele cura. Ele liberta, ele sara. Então, assim, eu entendo o potencial do louvor na hora antes da palavra, né? Que Deus, ele move, ele cura, ele liberta e preparamento mais ainda para que o Senhor venha transmitir a sua palavra. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande carregar esse chamado, porque você está trazendo a presença do Senhor junto. Então, Deus vai falar também através de você, né? Então, é isso a experiência que eu sempre tenho. Quando eu vou cantar, é como se fosse um vento impetuoso, um fogo queimando. E eu sempre penso nas batalhas, nas guerras, como Deus estava na frente, quando Deus não estava na frente. É essa sensação sempre que queima no meu coração, né? Que é uma batalha espiritual que eu vou travar sempre naquele momento. Você entende que o louvor é a preparação da palavra, né? É o quebrantamento do coração, é o arrebatamento daquela alma naquele momento. Qual é a dica que você daria para aquela pessoa que tem vontade de louvar e fica temendo, como você disse, que às vezes desafina, não canta no tom, mas que tem aquela vontade no coração queimando? A primeira coisa que eu falo, intimidade com Deus, devocional, busca intensa. Porque às vezes as pessoas só conhecem Jesus de ouvir falar, né? O meu devocional de manhã eu chorei muito porque Deus trouxe essa memória para mim. E as pessoas só conhecem Jesus de ouvir falar, mas não conhecem Jesus de intimidade. Conhecer Jesus de experiências. Jesus é daquele... Como é que eu posso explicar assim mais específico? Porque toda pessoa que conhece Jesus, ela nunca mais é a mesma pessoa. Quando ela só de ouvir falar, ela caminha, ela vaga, ela ouve, mas nela não tem a presença do Espírito Santo tão intensa. Mas quem conhece a Jesus real, que teve o encontro, a mudança é totalmente total. O pecado já não existe mais, você não quer praticar mais os pecados, você não quer mais viver aquela vida. Você realmente quer viver para Deus. Então primeira coisa é isso, né? Você viver intensamente para o Senhor, conhecer mais profundo, não no raso, mas no mais profundo. Eu olho para a história de Moisés, quando ele tinha acesso a Deus em tudo ele tinha acesso. Mas quando ele pediu para ver a face de Deus, ele queria algo mais profundo com o céu. Então ele não queria algo raso, ele queria algo mais profundo. Então é isso que você tem que ter, algo mais profundo. Segundo, dedicação. Todo dia nós estamos na mesma dedicação, todo dia nós estamos buscando mais conhecimento, todo dia nós estamos aprendendo mais.
eu vou falar para você, não é fácil, mas a dedicação, Deus honra isso. Você buscar mais, você se dedicar mais, fazer aulas de canto, que é necessário, né? A aprender a administrar na hora que você está cantando com o seu ministro, ou você sendo ministro, sendo back, porque eu sou os dois, né? Tanto eu sou vocal como back vocal. Então você está naquele ambiente entender também o que o Espírito Santo quer falar. E você vai aprendendo aos poucos e tendo sensibilidade à voz de Deus, para na hora da ministração sair aquilo que o Senhor quer. E tem aquele louvor que quando você está ali ministrando, aquele que te aquebranta mais do que o outro? Na hora da ministração tem vários, mas existe um específico que eu falo que é a minha oração às 3 da manhã. Que ele fala assim, ó. Espírito Santo, te honramos. Espírito Santo, te adoramos. Espírito Santo, te queremos. Espírito Santo, te adoramos. Doce Espírito, sopra o teu vento, vem com teu fogo. Queremos mais de ti, mais de ti. Doce Espírito, nos faz chamar, nos arrepender. Queremos mais de ti, mais de ti. Glória a Deus. Que é o doce Espírito Glória Santo. a Deus. A gente sente assim, a presença de Deus assim é real nesse lugar. A gente, quando você louva assim, é como se desse aquele calorzinho no coração da gente, né, Deiva? Deiva, fala pra gente aquele testemunho que você marcou a sua vida, algo que fez um diferencial na tua busca para Jesus. Acho que ele tem uns 15 anos atrás, esse foi o testemunho que marcou a minha vida, porque liberar perdão não é fácil, é uma decisão, o perdão é uma decisão. E quando eu decidi perdoar, Deus curou tanto a minha casa como a minha vida e restaurou tudo aquilo que eu havia perdido. Há 15 anos atrás, o meu pai abusou da minha filha aos 6 anos de idade dentro da minha casa, e aquilo foi um caos muito grande na época. Eu já servia Jesus, né? E por um tempo eu questionei a Deus por isso, né? Porque eu questionava o Senhor, tipo, Jesus, por que tu permitia isso acontecer, né? Porque às vezes a gente faz algumas perguntas quando Deus permite algo. E aí eu lembrei de José, né? Que José, quando os irmãos jogaram ele naquele buraco, né? E ali você vai lendo a história e você vai se aprofundando e vai entendendo que Deus tinha um propósito para José em tudo aquilo que ele fazia. E a resposta para mim, a maioria, eu entendo hoje que foi José. Porque José tinha o poder de decisão, de decidir se ele carregava aquela mágoa ou ele decidia perdoar. Então a história vai contando que Deus vai levando a trajetória dele, ele vai sendo preso, ele poderia ficar amargo porque ele foi preso, ele poderia ficar amargo porque os seus irmãos o venderam, né? E no processo de José, ele poderia ter uma decisão de dizer assim, ó, eu vou viver uma amargura, mas ele decidiu viver ao oposto daquilo, entendeu? Então eu lembro que quando aconteceu isso, eu questionei a Deus. Todas as pessoas questionam a Deus por algo que acontece, mas eu entendo que Deus ele não vai, como é que eu posso explicar para você, deixar de acontecer algo com você. Sempre vai acontecer algo, mas o poder de decisão é seu, de decidir se você quer viver amargura ou não. E eu lembro que passou 7 anos, eu denunciei ele foi, né, denunciado, fiz tudo aquilo que precisava ser feito, mas a amargura ficou no coração da minha filha. Né? E ali comigo também ficou porque eu questionava, né? Era meu pai e era minha filha, eram 2 amores que atravessavam o meu eu naquele momento.
Mas eu sentia a paz do Espírito Santo em todos os momentos que tinha, mas ao mesmo tempo eu sentia raiva pelo que ele tinha feito. E se passaram 7 anos, e nesses 7 anos, a coisa mais interessante é o mundo espiritual. Eu comecei a sangrar do nada. Do nada. E era real isso. Eu passei 3 anos tendo hemorragia. E a primeira hemorragia eu não percebi. Quem percebeu foi meu marido. E eu fui para o hospital e cheguei lá e a moça disse assim, olha, não tem como estancar. E ali eu fiquei desesperada. Como é que eu vou para o hospital, a pessoa não consegue estancar uma hemorragia? E eu não sabia por que daquela hemorragia. E simplesmente eles vão me internar, só procura um médico. E eu lembro que eu comecei uma peregrinação procurando médico por médico. Eu ia ginecologista por ginecologista, fazia exame. Gente, eu gastei muito dinheiro particular na época, porque isso já tem 4 anos atrás. E eu lembro que eu gastava dinheiro e nada. E eu passava de médico em médico. E todos os médicos, sabe o que eles diziam pra mim? Você não tem nada. E aquilo eu ficava muito chateada. Porque como é que pode? Eu passei 3 anos sangrando direto. Como é que você acha que aquele sangramento que você estava tendo era o teu sangramento de espírito por conta das coisas que estavam acontecendo? Era espiritual. E aí eu lembro que eu fui e eu encontrei um médico depois de 3 anos. Eu já não aguentava mais, eu encontrei esse médico. E esse médico me ajudou, simplesmente me ajudou. Ele só me ajudou a diminuir, mas não passava. Por quê? O que acontecia? Qualquer algo emocional que eu tivesse, era incrível, eu ia parar de novo no hospital por conta da hemorragia. Todas as vezes que eu tinha algo emocional, tipo assim, uma briga, alguma coisa que fosse relacionada a minhas emoções, realmente não tinha como, era real, fazia bum. E ali eu lembro que o Espírito Santo falou comigo. E a minha irmã disse assim pra mim, você vai lá e eu vou lá no pai e eu preciso pedir perdão pra ele. E era eu e ela que quase não tinham contato mais com meu pai. E eu digo, eu vou. Minha família entrou em choque, porque eu não tinha mais contato com meu pai. Ele estava preso? Não, ele estava foragido na época. Só que nós sabíamos onde ele estava. Só que eu não queria acesso com ele naquele momento. E ali eu fui, mais ela. E quando eu cheguei foi uma guerra espiritual, a mais doidas que eu falo assim, espiritual na minha vida. Porque eu fechava os olhos e eu via os demônios ao redor da casa. Porque era para impedir aquilo que Deus estava preparando. Mas quando Deus tem algo, nada impede o agir do Espírito Santo. Por uma cura interior primeiro. Tinha que ter passado primeiro por uma cura interior. Jesus fez essa cura interior, né? Vamos dizer, o Espírito Santo fez a cura interior, porque passou esse tempo todo com essa hemorragia, ninguém sabia o que tinha, e quando chegou no pai aconteceu toda essa situação, você vê assim, Deus nítido nessa Mas situação. Mas até então eu não tinha entendido isso. E aí o que aconteceu? Eu fui, quando ele me viu, ele caiu nos meus pés chorando, porque ele nunca imaginava quando eu disse benção, pai, e ele não acreditava que eu estava lá. E a minha irmã conversou com ele, pediu perdão. E eu virei à noite, ficou eu e ele acordado a noite todinha. E eu não falei com ele depois da benção. Nós não trocamos nenhuma palavra, porque eu não sabia como falar, né? E um dia amanheceu, os dois, o cara acordado a noite todinha. E ele de um lado, eu ouvia ele me ouvia. E os outros dormindo. Quando foi de manhã, ele, embora, eu vou deixar vocês. Que era num ramal, eu entrei 8 quilômetros a pé, debaixo de chuva e lama. No 8 de Sena Madureira. E ali eu lembro que, antes de sair, ele já me deu tchau. Eu digo, não, eu vim concluir aquilo que o Espírito Santo mandou eu fazer. Mas, ao mesmo tempo, o coração fazia assim, porque você imaginava tudo aquilo que a minha filha tinha contado pra mim, né? E ali eu lembro que eu disse, pai, eu te perdoo por tudo aquilo que você fez. Eu lhe perdoo, porque hoje eu quero ser liberta. Eu quero liberar toda rancor, mágoa, tristeza. Eu não quero carregar mais isso na minha vida. E eu lembro que foi um mover do Espírito Santo tão grande, que eu senti a brisa do Espírito Santo ao redor de nós dois, fazendo algo sobrenatural. E eu vim para casa e às vezes Satanás ele não deixa você ter a convicção da bênção, porque ele quer roubar, né? E às vezes eu ficava pensando, será que realmente eu liberei perdão? O Espírito Santo falou, foi eu que fiz a obra. Glória a Deus. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e a minha filha olhou para mim na porta e disse assim, mãe, por que tu perdoou ele? Eu disse, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, e amar a Deus é renunciar àquilo que mais me dói, porque eu quero ir pro céu. E eu perguntava, e ela me questionou, virou as caras, o rosto foi embora. Passou-se os anos, passou-se um tempo, né? Os anos não, um tempo. E o meu marido que percebeu, nós tivemos uma morte sequenciada de família, uma atrás da outra. Então, qualquer abalo que tinha, eu sangrava.
E teve a primeira abalo, teve o segundo abalo, e ele olhou para mim e disse: amor, tu nunca mais sangrou. E ali eu entendi que Deus, ele curou o meu coração, mas ele também curou a minha alma, o meu espírito. Porque o perdão, ele curou tanto a minha carne, que estava com defeito, né? Mas curou o meu espírito. E aí, no dia do julgamento, eu lembro que teve o último julgamento para ele, e ele realmente pegou, foi sentenciado. E a psicóloga perguntou assim: você quer que a sua mãe saia? Ela disse não. Porque eu nunca sabia como é que estava o coração, porque ela não permitia ter acesso à nossa conversa. E até antes de ontem nós estávamos conversando sobre isso. Ela disse: mãe, sabe quando foi que eu liberei perdão? Num encontro de criança que teve na nossa igreja com a irmã Sueli. Ela tem quantos anos hoje? Hoje ela tem 20. Na época ela tinha 6 para 7 anos. Era uma criança. E aí eu lembro que ela estava comentando comigo sobre isso. Ela disse: mãe, naquele dia minha pastora, Fabiane, orou e eu senti o alívio do Espírito Santo no meu coração. Ela tinha 8 anos. E ela disse que passou por alguns outros encontros, né? Mas Deus foi tratando ela aos poucos. E nesse dia desse julgamento, eu não sabia real como estava o coração dela, porque o que mais me afligia era a resposta do coração dela. E ela foi e disse assim para mim, para a moça: não, deixa ela ir. E a psicóloga começou a perguntar como ela estava em relação a ele, né? Ela queria saber como é que estava o coração dela, se tinha passado. E ela foi, olhou para a psicóloga e disse assim: se a minha mãe perdoou, eu perdoo. Glória a Deus. E aquilo foi que mudou a minha história, porque o perdão, ele trouxe também o perdão para a vida dela, não só para a minha. Quando eu perdoei, a minha filha também perdoou, porque ela viu as minhas ações diante de Deus. E em seguida o meu marido disse assim: se tu perdoou, eu perdoei. Glória a Deus. Então a mudança que o Espírito Santo traz num perdão, ele muda ambientes, ele muda casa, muda vida, muda pessoas. Até alguns tios meus se converteram quando eu fui reencontrar ele. Aleluia. Porque a mudança da atitude, ela faz com que o Espírito Santo e Deus mova as situações na casa das pessoas. É verdade. Você citou aí a passagem de José quando foi jogada numa cisterna, num poço. E todo o mover que houve depois disso, inclusive da família de José, né? E você acredita que às vezes Deus leva a gente para um vale, para um poço desse, às vezes para fazer uma mudança em todas as pessoas que estão ao teu redor? Sim, eu acredito. Mas algo que eu sempre falo para o meu marido e para minha filha, que a gente tem conversa em casa: uma pessoa curada, ela cura. Então, acho que o maior legado é ser curada e você poder transmitir o Espírito Santo e dizer assim: ó, eu vivi, eu passei, mas o Espírito Santo me curou. Eu permiti não ter rancor, eu permiti não querer mais. E eu permiti que o Espírito Santo viesse e fizesse toda a limpeza dentro do meu coração. Glória a Deus. Que essa é a decisão que nós temos. Se você hoje está com algo no seu coração, vivendo uma batalha que muitas vezes você não consegue liberar o perdão, não carregue isso dentro de você, a amargura, a tristeza. Decida mudar, decida jogar, lançar fora toda a dor, toda a tristeza. Deus vai mudar todo e qualquer ambiente da sua casa, da sua vida, ao seu redor, derredor. Deus vai curar pessoas. Por isso que eu digo que pessoas curadas curam. Se eu não liberasse o perdão, não tinha curado, Deus não tinha entrado na vida da minha filha e na vida do meu marido para curar. O ambiente, ele é mudado, a sua casa é transformada. E o teu pai? Você acha que o Espírito Santo também o alcançou? Qual foi a justificativa que ele deu para que isso acontecesse? Depois, quando vocês conversaram, como foi que ele se comportou? Na época, eu acho que ele ficou com culpa e vergonha, né, pelo que tinha acontecido, porque nós éramos muito ligados. E depois ele ficou doente. Foi aí que a família do meu pai ainda não acreditava do que tinha acontecido, até sair o corpo de delito, né, da minha filha. E eu lembro que eu fui cuidar dele no hospital, eu cuidei há 15 dias, isso já tem uns 4 meses eu fui cuidar dele no hospital. Foi o contato real, porque eu só fui lá pedir perdão, né, que ele morava na colônia, e voltei. Foi, mas aquele dia, os 15 dias que eu fiquei no hospital, eu vi Deus mover, o Espírito Santo mover a vida dele naquele dia, porque tanto constrangeu pelo perdão. E eu tenho certeza que Deus também trabalhou na vida dele, para que ele entendesse e se arrepender. O arrependimento viesse nele. E ele já não me olhava. Toda vez que ele olhava para mim, ele chorava. Aí as minhas primas olhavam para mim, que ia visitar, e dizia assim: só Deus mesmo para estar aqui, porque eu não tinha coragem de vir cuidar dele
depois do que ele fez. E eu digo, não é eu, é o Espírito Santo que me molda e me guia todos os dias para onde eu tenho que ir. Então, eu vejo hoje que ele se arrependeu daquilo que ele praticou. Glória a Deus, Então, glória a Deus. e eu cuidei dele. Com 20 anos, né? Já deve estar a vida dela toda formada. Glória a Deus que isso também não ficou um rancor, não ficou uma mágoa no coração dela, né? Ela conseguiu entender como também cristã, tendo uma mãe, um pai, seguindo os passos de Jesus, não seria diferente que ela trilhasse outro caminho, né? Verdade. E o testemunho dela, eu tenho certeza, o seu testemunho, o testemunho dela vai servir para edificar a vida de muitas pessoas, né? Pessoas que estão passando por questões parecidas com a dela, às vezes um pai, um tio, uma pessoa próxima que você tem confiança e que faz algo assim aos nossos olhos naturais absurda, né? Hoje nós estamos vendo muito isso, muito estupro de vulneráveis, muitas crianças sendo abusadas, e você conseguir liberar perdão é de uma grandiosidade que, assim, eu mesma como cristã, eu digo assim, eu não sei se eu seria capaz, né? A gente se pergunta, não sabemos se nós seríamos capazes. Mas eu estou aqui mais uma vez para agradecer a Deiva, né? Deiva Menezes, prazer, Deiva. Esse seu testemunho eu tenho certeza que vai acrescentar muito a vida de muitas pessoas. Eu agradeço a sua participação, o seu olhar para nós. Curta a página, compartilhe, coloque lá quem você gostaria que fosse entrevistado e eu te convido a vir aqui uma hora, conversar com a gente e deixar o seu testemunho, aquilo que te edificou. Deixe aí nos comentários algo que a gente possa compartilhar. Amém? Deiva, pode dar uma palhinha para nós? Amém. Eu gosto muito desse louvor, ele é um pouco, o pessoal fala assim um pouco antigo, mas para mim ele aquece meu coração. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito